Marcos hoje. Alguém lê para mim? Não é porque eu sou velho, não, é porque é embaçado. 11 até 40. 32. Levanta. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2 e os Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gasto tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de filho seu. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de filho seu. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que ele entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um servo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Amém? Amém. É uma passagem que todo mundo conhece, muito conhecida. A gente olhando, a gente consegue perceber que, de cara, os líderes religiosos judaicos da época, eles não entendiam o amor de Jesus pelo pecador. O sujeito estava lá, morrendo no pecado, Jesus tinha amor por ele a ponto de dar a própria vida, mas os líderes naquela época achavam isso, sabe, uma coisa meio descabida, sem sentido. Como é que alguém vai se doar por alguém a ponto de morrer? Mas Jesus tinha esse amor absoluto. E a intenção de Cristo não era apenas dizer que Deus ama os homens, mas acima de tudo, mostrar o amor de Deus pelos pecadores. Deus não ama o pecado, Deus abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. Era isso que os líderes daquela época não entendiam. Como é que é possível isso? De onde ele surgiu isso? De onde ele tirou isso? E Jesus começa então a ensinar os discípulos. E aí os ensinamentos de Jesus começam então a se espalhar. Virou, sabe, como que uma rotina com aquele pessoal naquele momento.
Essa passagem, ela fala de 3 momentos, ou de 3 situações. Ele fala do pecado, ele fala da perdição e do amor de Deus absoluto. Em primeiro lugar, sua intenção é revelar o porquê do ser humano ser considerado pecador. Por que ele é chamado de pecador? Por que ele é visto como pecador? Por que ele é considerado como pecador? Em segundo lugar, Cristo revela a natureza da consequência do pecado, que é a perdição. Pecou, tem consequência. Errou, tem consequência. Você está no trânsito aqui dirigindo tranquilo, você infringiu a lei, tem consequência. Depois de 30 dias, chega a multa. Né? Ou depois, mais de 30 dias, dependendo da situação, até mais. Em terceiro lugar, Cristo revela a extensão do amor de Deus, a ponto de resgatar o perdido. Até hoje as pessoas, não só os líderes judaicos, mas as pessoas hoje não entendem isso. Né? Como é que você pode dizer que ama uma pessoa que você nem conhece? Tem gente que fala assim, eu amo as pessoas, eu amo o ser humano. Mas como é que você pode dizer que você ama alguém que você nem conhece? Mas é aí onde está o segredo. A natureza do amor de Deus. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós passamos a fazer parte da família de Jesus, nós também somos contaminados por esse amor genuíno. Somos levados a viver uma vida de entrega absoluta, a ponto de dizer, olha, eu amo as pessoas lá fora. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui. Dizer que amar as pessoas lá fora e não ir buscá-las, não ir resgatá-las, é um amor que faz junto. Não tem sentido você dizer, olha, eu amo, mas se você ficar só em casa, coçando o umbigo, não vai resolver o problema do mundo. Você precisa sair. E foi o que Jesus fez. Jesus simplesmente não disse, olha, eu amo as pessoas, eu amo o pecador. Não, ele foi atrás. Ele pagou um preço. Billy Graham, eu acho essa frase interessantíssima, ele fala o seguinte, alguém perguntou para ele, se você começasse o seu ministério hoje, como você começaria o seu ministério? Billy Graham pensou um pouquinho e falou, olha, se eu fosse começar hoje, eu ia pegar 12 pessoas e ia treinar essas 12 pessoas. Billy Graham, para quem não conhece, foi considerado o maior evangelista do século XX. Segundo estatística, ele ganhou mais de 1 milhão de pessoas. Em cultos, em eventos. Os eventos, na verdade, eram eventos grandiosos, né? Muito grandes. E nesses eventos, milhares de pessoas aceitavam Jesus. Para você ter ideia. Mas aí ele perguntaram para ele, eu treinaria 12 pessoas. Só 12. Se você for fazer a matemática direitinho, você vai ver que depois de 12 vem 144. E por aí vai. Daqui a pouco você alcançou 1 milhão de pessoas. Mas por quê? Porque você se preocupou em treinar. Jesus, a preocupação de Jesus não era ganhar o mundo, era treinar pessoas. Era mostrar para as pessoas o amor genuíno de Deus. Que o amor de Deus, sabe, ele não estava preso a situações. Olha, se você fizer isso para mim, eu declaro que te amo. Mas por isso você precisa fazer isso em troca dele. Não, Jesus não faz esse tipo de barganha. Jesus amou a ponto de ir lá na cruz, entregar-se, derramar seu sangue, entregar sua vida por pessoas que ele nunca viu, mas que ele saberia que o sacrifício dele feito hoje alcançaria a humanidade. Agora tem um detalhe. A humanidade inteira não ouviu falar de Jesus. Ou se já ouviu, pelo menos ainda está em stand-by. Está tranquilo. A Bíblia diz que Jesus viria depois que toda a terra ouvisse falar de Jesus. Mas não é só ouvir. Não é só ouvir. É conhecer. Sabe? Você dá a oportunidade da pessoa de te conhecer é quando você anda com a pessoa, quando você conversa com uma pessoa, quando você compartilha ideias, pensamentos com a pessoa, quando você começa a ter esse tipo de relacionamento, a pessoa passa a conhecê-lo e você também passa a conhecer a pessoa. As pessoas precisam não só ouvir de Jesus, mas precisam conhecer o amor de Jesus. O amor de Jesus é aquele que é genuíno, aquele que sabe que não tem interesse
Porque muita gente hoje na mídia fala, eu amo. Principalmente os riquinhos, né? Eles gostam de dizer, olha, eu amo o pobre. Eu amo aquele que está lá na rua. Eu amo. Mas eu duvido se ele vai lá, tirar a roupa dele e vai lá ajudar. Ele não faz. Sabe por quê? Porque o amor dele é um amor de interesse. As pessoas hoje só fazem alguma coisa para lançar na internet. No YouTube, olha, eu fiz isso, olha só. Para ser visto. O amor de Jesus, o que Jesus fez foi o contrário. Ele não fez para ser visto. Ele fez para que todas as pessoas que chegassem a Jesus, chegassem através do amor dele. Conhecendo o amor dele, experimentando o amor dele. E quando nós olhamos aqui para essa história, nós percebemos que o filho pródigo, ele tomou tudo que tinha de direito, torrou tudo, gastou tudo, com seus desvaneios, seus prazeres, sem medir consequências, sabe? Sem pensar no amanhã. E para nós entendermos o cristianismo e a própria missão de Cristo, nós precisamos compreender essa parábola. Ela é bem simples. Eu não vou me demorar muito, até porque todo mundo já conhece, mas veja só. O filho mais novo viu o pai como alguém rude, incapaz, incapaz de compartilhar qualquer coisa. A rebeldia dele foi vista pelos judeus, pelos líderes da época, como que alguém que descumpriu a lei judaica, se tornando herdeiro antes da morte do pai, o que era errado para eles. Na verdade, se formos analisar até hoje, você é herdeiro, mas só depois que você só pode ter direito à herança depois que seu pai falece. Mas aqui não, ele fez o contrário. Eu vou contra todos os conceitos e tudo que é meu, pai, passa para mim, porque agora chegou a minha vez. Eu vou fazer o que eu quiser. A atitude que o filho pródigo fez é a atitude muitas vezes que nós fazemos. Muitas vezes nós queremos tudo de Deus, queremos todos os milagres, queremos todas as bênçãos, queremos que Deus faça tudo por nós, mas o mínimo que poderíamos fazer, que era ficar debaixo da proteção dele, sabe, debaixo da supervisão dele, não fazemos. Queremos fazer tudo o que quisermos. Não, ninguém manda em mim. Tem gente que pensa assim, tem pessoas que pensam assim, eu não vou para a igreja dos crentes, porque chegando lá, os crentes vão querer botar o peteiro na minha vida, vão querer apontar o dedo, vão querer fazer isso para mim, vão querer... Olha, ninguém está interessado em fazer isso na sua vida. Se o Espírito Santo de Deus não transformar a sua vida, ninguém mais o faz. Se Deus não mudar a sua vida, a sua história, ninguém mais o faz. Ninguém tem essa capacidade de fazer. A não ser Deus e você permitindo que isso aconteça. Então assim somos nós muitas vezes, queremos viver da nossa própria maneira, do nosso próprio jeito, sem interferência, sabe, de terceiros, sem interferência de Deus. Deus não vai interferir na minha vida, Deus não vai mandar na minha vida. Tem gente que passa assim, Deus não vai, ninguém vai fazer isso não. Bom, começando a minha palavra, primeira coisa, longe do Pai, tudo o que você tem, você perde. Você vai perder tudo. Tudo que você tem, longe do Pai, você vai perder tudo. Você não tem como permanecer. A gente observa isso baseado na vida do filho pródigo. Eu não sei dizer a extensão da riqueza que ele pegou, de toda a riqueza que ele pegou do pai naquele momento. Mas a Bíblia conta que era uma herança muito grande. Imagine, ele gastou tudo. Tudo. Acho que vocês já ouviram muitas vezes falar de pessoas que ganharam na Mega Sena no final do ano, nessas Mega Senas por aí, né? Poucas dessas pessoas que ganharam estão bem hoje. Mas a maioria, muito mais que a maioria, talvez sejam pior do que quando tivessem ganho. Uma mão na frente e outra atrás. Um
dia desse eu vi no Fantástico, um rapaz que tinha ganho não sei quantos milhões. Depois de menos de um ano, ele voltou para morar na casa da mãe, no quartinho. Você viu? Ele ganhou o prêmio maior, que era da quina antigamente, que só tinha quina. Antigamente só tinha quina, não tinha só tinha a quina e a esportiva. E ele ganhou o prêmio maior, acumulado. E correspondeu hoje 60 milhões. Por aí. Imagina, em menos de um ano. Em menos de um ano, ele voltou para a casa da mãe para morar no quartinho. Ele comprou na casa da mãe. Ele Por aí você tira. Ele comprava moto e jogava fora. Comprava moto e jogava fora? Roupa não lavava, só fechei e jogava no mato. Então, olha só, longe da supervisão do pai, longe da proteção do pai, tudo que você tem vai se acabar. Aí, enquanto eu estava pensando nisso aqui, eu estava imaginando, tem um ditado que diz o seguinte, olha, o olho do dono engorda o gado, né? Você conhece esse negócio? Engorda o gado é o olho. Exato. É a mesma coisa. Eu fiquei pensando, falei, caramba, enquanto eu estou aqui na presença de Deus, tudo que eu tenho pode prosperar. Vai prosperar. Agora, se eu estou dando costa para Deus, é como se eu disse, Deus, olha, eu não preciso da tua bênção, eu não preciso da tua proteção, eu não preciso de nada. Eu faço tudo sozinho, tudo que eu preciso, eu tenho força. Tem gente que imagina isso. Eu não preciso de Deus para nada, porque eu durmo tranquilo, acordo tranquilo, respiro. Eu não preciso de ninguém. Mas quem dá o ar para nós respirarmos é Deus. E, como eu estava falando, as coisas não permanecem se nós estamos longe de Deus. Se você não estiver ali colado com Deus, as coisas não vão dar certo para você. Você pode planejar, você pode, fazer uma programação, você pode trabalhar, fazer uma logística maluca, mas você vai perder, porque você está fora da presença de Deus. Você está fora do alcance da visão de Deus. O Pai não está no controle. Quem está no controle sou eu. E o que é mais estranho ainda é que muitas vezes nós achamos que Deus tem obrigação de fazer isso, de nos abençoar. Não, é obrigação de Deus me abençoar. Olha, eu estou na igreja há tanto tempo, já ganhei almas, já fiz isso, já treinei pessoas, fiz aquilo outro. Agora Deus tem como obrigação me abençoar. Não, Deus não tem obrigação de te abençoar. A obrigação dele é fazer aquilo que o filho quer debaixo da proteção do Pai. Fora da proteção não tem como. Continuando, a gente consegue perceber a partir do versículo 16 que ele desperdiçou tudo que tinha. Ele foi viver onde? Foi viver com os amigos, prazeres, desvaneios, de tudo. Imagina, de tudo. Ele fez de tudo. Viajou nos melhores. Eu estava vendo esse dia de vem quando a gente acompanha o Carioca. Não sei o que é o Carioca, né? Como é que é? Ele é um youtuber e ele faz muita diversificação de passagens aéreas. E daqui para Dubai, de São Paulo para Dubai, existe a passagem mais cara do mundo. Chega a R$25 mil uma passagem, só para ir. Mas também o avião é top de tudo. Mas enfim, imagina, ele viajou nos melhores aviões. Ele teve hospedagem nos melhores hotéis. Comeu das melhores comidas. Andou com as melhores pessoas. Imagine, talvez com estrelas da mídia, do cinema. Mas quando acabou tudo isso, os amigos, entre aspas, quando ele precisou, ninguém deu a mão para ele. Sabe por que às vezes o mundo lá fora não rejeita a gente? O mundo lá fora rejeita a gente porque muitas vezes nós saímos da presença de Deus. E quando nós queremos a atenção do mundo lá fora, nós não temos porque o mundo lá fora não nos reconhece.
Ele olha para nós e vê nós apenas como zero à esquerda. É verdade. Deus, quando Ele olha para você, Ele não vê você como um zero à esquerda. Deus, quando Ele olha para você, Ele não vê você como um número. Ele vê como uma alma, como uma pessoa que tem toda a importância do mundo. As pessoas lá fora rejeitam mesmo, sabe? As pessoas não gostam. Nesse período agora a gente consegue perceber o tanto que tem essa diversidade, sabe? Quando você fala, vou apoiar fulano de tal, sou cristão, as pessoas se afastam. Por aí você tira como é a situação. Mas enfim, ele gastou tudo que tinha. Tudo que tinha. A ponto de ir trabalhar numa fazenda para cuidar de porcos. Porque não tinha outra coisa para fazer. Ele não sabia fazer nada. Era filho de papai. Filho de papai. Não sabia cozinhar, não sabia lavar roupa, não sabia, sabe, cuidar de si mesmo, não sabia tomar nenhuma atitude, não sabia fazer nada, porque tinha dinheiro, o pai tinha tudo. O que é mais engraçado é que o filho pródigo, quando ele sai da casa do pai, ele sai despreparado de tudo, embora ele tivesse toda a riqueza. Porque quando ele chega lá fora, que acaba todo o dinheiro, aí ele começa a perceber, fala, caramba, agora eu entendo. Agora eu vou dar valor. Tem gente que pensa, as pessoas muitas vezes só dão valor quando perdem tudo, né? Depois que perdeu tudo, ele falou assim, caramba, agora... Eu imagino que ele deve pensar várias vezes em voltar para a casa do pai, mas como é que ele ia voltar para a casa do pai? Ele tomou tudo que tinha. De certa forma, ele desrespeitou, porque a lei judaica não permitia isso acontecer. Ele desrespeitou o pai, desrespeitou os líderes daquela época. Ele foi contra todos os conselhos, falou, não, o dinheiro é meu, eu sou herdeiro, sou filho, então eu tenho direito. Sentiu fome, solidão, porque os amigos que tinham, todos se afastaram. Abrigo, não tinha. Imagine essa época de frio, imagine quantas pessoas não morrem aí congeladas, no frio, ao relento. Imagina a situação. O filho pródigo passou frio lá fora, fome. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para tomar tudo aquilo que o Pai preparou para você. Tudo que Deus tem para você, como filho. Se você não estiver dentro da vontade de Deus, o diabo vai tomar tudo. E ele toma numa facilidade que você nem imagina. Você pensar que não, já foi. E muitas vezes a gente pensa assim, mas como é que isso aconteceu? Você estava tão bem, estava na igreja, estava tão bem, estava firme. Como é que tudo isso aconteceu de uma hora para outra? Você saiu da supervisão do Pai. Você saiu da presença do Pai. Fora da presença do Pai, você não tem absolutamente nada. Na presença do Pai, você tem tudo. E tudo que você tem permanece. Porque ninguém pode tomar de você. Satanás, ele não pode tomar de você. A Bíblia diz que o diabo, ele anda em derredor buscando quem possa tragar. Mas a Bíblia também diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está em nós. Então o diabo não pode tocar em você. Peraí, mas você está dizendo que o diabo não pode tocar em mim? É verdade. A Bíblia diz. Satanás não pode tocar em um cabelinho seu. Mas você está viajando. Eu falei, não, sério. E por que então que as coisas acontecem, esses desastres, essas coisas, todas acontecem? Porque a gente permite. Nós saímos da presença do Pai. Nós pegamos assim, Pai, me dê tudo aqui e eu vou sair fora. Eu vou viver minha vida. Aí quando a pessoa fala assim, eu vou viver minha vida, ele cometeu o maior erro dele, da vida dele. Porque ele saiu da presença do Pai. Saiu da presença do Pai, você está sujeito a levar todo tipo de pancada e perder tudo. Foi o que aconteceu com o jovem. Muitas vezes tem pessoas que estão no bem bom,
a vida é tranquila, tudo arrumadinho, tudo no seu devido lugar. Mas aí faz negócios com pessoas que, fulano está é meu amigo, vai lá e faz negócio. Se envolve com outras pessoas, não, fulano está gente boa demais. Daqui a pouco não vai mais para a célula, não vai para a igreja. Quando pensa que não, está lá no fundo do poço. E aquele amigo não tem mais ajuda. Precisamos prestar atenção, porque o filho pródigo é um exemplo bem simples de como nós podemos perder tudo numa questão de minutos. Ou podemos guardar tudo que Deus tem para nós. Nós precisamos olhar, ficar atentos para isso. Porque o mundo, ele não está preocupado com a gente. O segundo ponto é que o mundo não está preocupado com a sua dor. O mundo está preocupado com aquilo que você tem para oferecer. Se você não tem nada para oferecer, então você não tem valor para o mundo. Ninguém vai te valorizar. Ninguém. As pessoas já no trabalho gostam de sentar comigo na hora do lanche, gostam de conversar comigo. Nós começamos a observar qual é o interesse deles. Estava conversando com meu cunhado ontem. Meu cunhado já está, acho que daqui a 2 anos, eu acho, 1 ano e meio, 2 anos, ele termina o curso de Direito. Ele disse que esse ano, ele disse que nunca viu, de todo o tempo que ele começou a fazer faculdade, ele disse que nunca ofereceram para ele nada. Mas nesse último semestre, o que oferecem de drogas para ele, todos os dias, eu falei, mas Sinaí, é absurdo, cara. Pessoas que às vezes estão lá, me veem, cara, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. E meu cunhado não é uma garota, meu cunhado já tem uns 40 e poucos anos. Já. É o Daniel. É o Daniel. As pessoas não estão preocupadas com se você está bem, sabe? As pessoas não estão preocupadas, não. Ninguém, mas, bota isso na sua cabeça. O mundo lá fora não está nem um pouco preocupado com a sua dor. Quer nem saber. Agora, se você tem um carrinho, se você tem um saláriozinho bacana, se você pode, sabe, final de semana sair, chamar um colega para ir, ixi, que vai ter gente disponível para fazer. O jovem pródigo era assim. Tinha tudo. A hora que ele queria amigos, estava lá, disponível. E aqui nesse momento é que nós vemos a importância de estar próximo do Pai. Longe do Pai, a gente não tem absolutamente nada. Próximo do Pai, tudo o que o Pai tem é meu. Tudo o que o Pai tem é meu. O diabo não pode tomar. Ninguém pode tomar. O ladrão não pode entrar na tua casa. Porque você está debaixo da proteção do Pai. Ninguém vai mexer com você. Ninguém vai te tomar. Ninguém vai, sabe, te enganar. Ninguém vai usurpar nada de você porque você está próximo do Pai. Amém. Sabe por que nós estamos nessa situação? E quando nós olhamos para nós, vemos um servo, muitas vezes falido, um servo, sabe? Sabe por que o servo, qual a finalidade do servo? É só de obedecer a ordem do seu Senhor. Sabe qual a diferença do filho para o servo? É que o filho, ele não precisa ser como o servo. Ele não precisa viver como servo. Ele não é o servo, é filho. Deus, ele não vai te tratar em momento algum como servo, embora muitas vezes nós nos sintamos como servo. Esse dia eu estava analisando e olhando para mim, eu falei assim, Deus, eu acho que sou servo e não filho. Olhando para mim francamente. Porque às vezes nós queremos o milagre de Deus, as bênçãos de Deus, mas nós não temos porque nós não sabemos nem como pedir para Deus, nem como chegar diante do Pai. O servo, ele não sabe como chegar diante do patrão. Tem patente, tem servo, tem funcionário que tem pavor de falar com o patrão. Por aí você tira. Tem servo que, sabe, tem
aflição, tem dor de estômago, só em pensar que vai falar com o patrão. E eu fiquei pensando, falei, Deus, eu preciso ser filho, eu sou teu filho, eu não sou teu servo. Como servo, a gente só tem aquilo que a gente faz, porque o servo só tem o salário daquele que ele trabalhou. O filho não, ele tem tudo. O filho tem tudo disponível. Amém. Glória a Deus. E eu comecei a pensar, falei, caramba, eu preciso mudar, eu preciso pelo menos tentar mudar meu comportamento. Porque eu não sou servo. O servo só tem direito àquilo que ele faz. Todo mês ele vai lá, recebe seu saláriozinho, assina o seu olerite, é isso, é a paga dele. Mas o filho tem tudo. Então, nós precisamos mudar o nosso, sabe, essa chavinha aqui dentro, mudar. E dizer, olha, eu não sou servo, eu sou filho. Embora o mundo me veja como servo, eu não sou servo, eu sou filho. Embora as pessoas lá fora me vejam como servo, eu não sou servo, eu sou filho. E começar a dizer para você mesmo, eu sou filho. E a minha vida vai mudar porque o Pai está no controle da minha vida. Sabe o que acontece com o que aconteceu com o filho pródigo? Ele tomou o controle da própria vida dele. Eu não preciso do controle do Pai. Eu não preciso da administração do Pai. Eu não preciso da supervisão do Pai. Eu preciso viver a minha vida. E quando nós voltamos para o Pai e dizemos assim, Pai, eu errei. Eu preciso do teu controle. Eu preciso da tua supervisão. Eu preciso que o Senhor, sabe, controle a minha vida. Sabe qual é a dificuldade, muitas vezes, de nós sermos filhos? É porque para ser filho, você precisa fazer o quê? Estar perto do Pai. Obedecer, ficar pertinho. E muitas vezes, ficar perto do Pai não é fácil. Tem alguns pais que são meio turrão, quer dar um cascudo logo, entendeu? Moleque, vai pra dentro, não quero conversa. Tem pai que não gosta de conversar com o filho. Aqui tem alguns pais, mas tem pai que não gosta de falar com os filhos. E nós, como filhos, nós precisamos ter essa intimidade com o Pai. O filho pródigo, ele tinha intimidade. Mas chegou o ponto da intimidade dele, ele falou assim, Pai, olha, eu não quero mais saber, o senhor já está velho, e daqui a pouco o senhor vai morrer, então me dê logo minha parte, eu quero picar a mula, vou viver minha vida longe do Senhor, vou criar, vou fazer a minha história. E morre por aí. Nada muda na nossa vida de servo se a gente não fizer uma entrega. Eu preciso dizer, Deus, o Senhor tem que estar no controle da minha vida. Versículo 21, nós percebemos que ele volta para a casa do Pai. Aí, depois de muita insistência, pensando, o que eu faço agora? Ele volta para a casa do Pai. E o que ele pensa? Caramba, qual vai ser a atitude do meu pai? Será que o meu pai vai me receber? Quando você percebe nisso, no versículo 21, você vê que o filho pródigo, ele foi tão baixo, foi tão fundo nas suas consequências, que ele olhou para ele mesmo e disse assim, olha, eu não sou digno nem de ser chamado seu filho. Aqui, ele não tinha mais a qualidade de filho, ele tinha a qualidade de servo. Ele tinha qualidade de servo. Aí ele fala, Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus. Mas olha, Pai, eu não quero nem que o Senhor me chame de filho. Me trate como um dos seus servos. Olha a mentalidade da pessoa. Me trate como um dos seus servos. E ele é filho. O teu servo tem abrigo, o teu servo tem comida, o teu servo tem trabalho, todo mês tem salário. O teu servo pode, no final do ano, depois de um ano de trabalho suado, ele pode tirar umas férias, ele pode viajar. Mas, Pai, eu quero só ser servo. Me deixa só te servir. Aí o pai olha para ele assim e falou,
embora você pegou toda a riqueza, tudo que era da sua parte e gastou, você continua sendo filho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Filho deixa de ser filho? Não. Você nunca, já ouviu alguém dizer assim, ex-filho? Já ouviu? Não existe. Tem ex-pai? Também não tem. Filho é filho. Não importa a situação, não importa a distância, não importa em que condição ele se encontra, ele é filho. Filho é filho. E o pai não rejeitou o filho. De maneira nenhuma. Falou, não, vem cá. E o mais engraçado é que, embora ele tenha perdido tudo, gastou tudo, voltou e o pai disse, não. Aí o pai vai responder, olha, você continua sendo filho. E como filho, você tem direitos ainda. Imagina. Ainda celebrou. Ainda celebrou. Deixa eu te contar uma coisa. A morte do animal, do cabrito, significa o sacrifício de Jesus Cristo. Embora você sendo filho, longe do Pai, longe de Deus, Jesus Cristo pagou um preço. Pagou um preço. E agora o que eu faço? Volte. Todo o caminho foi feito. Todo sacrifício já foi pago. Toda a dívida foi paga. O inimigo não pode mais acusar você. Por isso que eu falei, Satanás não pode tocar você. Ele pode até te acusar, mas tocar em você não pode. Sabe por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi pago, foi definitivo. O problema é que muitas vezes nós ainda continuamos com a mentalidade de servo. Sabe por que a gente fica muito tempo vivendo numa vida, sabe, de pindaíba, penúmbria, sabe, dificuldade? Sabe por quê? Porque Deus não me abençoou ainda, não. Não é isso, é porque você continua com a mentalidade de servo. Você não se assumiu como filho. Quando a gente começa a olhar para nós e dizer assim, olha, eu sou filho, a tendência da situação, das coisas, é mudar. E vai mudar porque o próprio Deus, ele se encarrega de fazer isso para você. Ele se encarrega de te ajudar, de te levar a viver uma vida completamente diferente. E ele fala para você constantemente, olha, você não é servo, você é filho. Você não é servo, você é filho. Então, para nós pensarmos, comece a olhar para você e dizer assim, olha, eu sou filho. E como filho eu tenho direito às bênçãos, aos milagres, a tudo que Deus tem. Eu tenho direito. Mas para ter direito você precisa ser filho. E ser filho você não precisa só simplesmente ter um documento dizendo assim, olha, eu sou filho de Deus. Está aqui. Não. Você precisa atestar o seu direito de paternidade. O sangue de Jesus derramado lá na cruz, ele te deu direito, ele te fez filho. A morte de Jesus lá na cruz te fez filho. E ninguém pode tirar isso de você. A não ser você que entrega na mão do diabo. Adão, lá no Jardim do Éden, ele pegou o direito dele, a primogenitura dele, o direito, sabe? O documento atestado, assinado, carimbado, ele pegou e deu de mão beijada para Satanás. Sabe por que Jesus, ele teve que vir à Terra? Ele veio como o segundo Adão, porque o primeiro Adão entregou todo o direito que ele tinha para o diabo. Por isso nós temos a dificuldade, muitas vezes, de nos olharmos, vermos em nós mesmos, sabe, a personificação de Cristo. Sabe? Não a personificação, mas a pessoa de Cristo, a pessoa de filho. E como nós temos dificuldade, a gente continua apanhando. Como filho
mas com a qualidade de servo. Nós precisamos mudar isso. Eu sou filho. Eu sou filho. Existe uma teoria que conta que se você repetir várias vezes, aquilo se torna uma verdade. Então repita para você, olha, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Quando acontecer qualquer coisa, alguém diz assim, olha, você é culpa sua. Eu falei, não, senhor, essa culpa não é não. Eu sou filho. Se eu fosse servo, tudo bem, você podia apontar, mas eu sou filho. Como filho de Deus, eu tenho direito a viver uma vida em plenitude. E para ver essa vez, nós precisamos assumir a nossa paternidade. Aí para terminar, ele vem e coloca o anel. O anel significa autoridade. A autoridade que eu tinha, que foi perdida, ela foi me devolvida. Eu tenho de volta a autoridade. As pessoas, quando olharem para mim agora, que me vê com o anel na mão, vão dizer, ele é filho. Tem um anel do pai. Tem um anel de autoridade. E a outra coisa é que as roupas significam pureza. O padeiro funciona, vai lá, mata um cabrito, o melhor cabrito, prepara, chama chama todos os empregados, chama os amigos, chama toda a família, chama todo mundo, porque o meu filho voltou. Voltou as sandálias, voltou o anel, trocou as roupas, que significa pureza, que significa vida limpa, independente, sabe, da situação em que você estava, você vai vivendo uma vida completamente diferente. Você foi recebido de volta à casa do pai. Aí vem o filho, né, o outro filho. Falei, pai, o que está acontecendo? Estou aqui há tanto tempo na tua casa. Esse aí pegou tudo que tinha, gastou, e você faz uma festança dessa. E o pai tenta, sabe, dialogar com o filho. Não, eu não entendo isso, como é que você faz isso? Fiz tanta coisa para você, gastei meu tempo, perdi meu tempo, segundo ele, né? Trabalhando para você. Você nunca matou um cabrito para mim, para meus amigos, nunca fez nada para mim, nunca fez uma festinha para mim, nem um bolo de chocolate. Aí o pai falou assim, falei, você também não entendeu absolutamente nada. O teu filho, ele fez o que quis, ele pegou o dinheiro dele e gastou. Foi o que ele fez. Mas você, que esteve sempre comigo aqui o tempo inteiro, nunca saiu de perto de mim, tudo isso aqui, olha, tudo isso aqui é teu. Tudo isso aqui é teu. Às vezes, como o outro filho, nós só sabemos acusar Deus, né? Deus, tu deixou de fazer isso. Deus, você podia ter me abençoado. Deus, você podia ter me livrado. Você podia ter feito isso. Você não fez. Estava tudo na nossa mão. Era responsabilidade nossa. A gente foi omisso. O outro filho, ele, de certa forma, ele foi omisso. Apesar de estar na casa do pai, vivendo com o pai, do lado do pai. Mas eu começo a imaginar, quantas vezes ele sentou com o pai, quantas vezes ele beijou o pai, ele disse, pai, eu amo o Senhor, eu te amo. Quantas vezes será que ele falou isso com o pai? Talvez nunca tenha falado. Ser filho não é ser até o sobrenome do seu pai, não. Você está perto. É você respeitar, é você, sabe, ser generoso, abraçar. Um dia eu encontro minha mãe, quando eu tenho oportunidade do meu pai também, virou hábito. Mas todas as vezes que eu vejo minha mãe, se minha mãe estiver ali, em casa, e eu passar por ela, mãe, pensa mãe. E aí uma vez alguém perguntou, mas por que mais não pede bênção toda vez que te vê? Ele esquece, ele esquece, ele tem amnésia. Aí minha mãe falou, não, é hábito. Toda vez que eu vejo minha mãe, a minha mãe está aqui. Benção, mãe. Ou então quando eu ligo para ela, a primeira coisa que eu falo, benção, mãe. Mas quando eu vejo a minha mãe, toda hora eu falo, mãe, benção. Por quê?
sabe? Eu quero ter um reconhecimento. As pessoas quando olham para mim vão dizer, não, ele é filho, ele não é servo, ele é filho. E aí eu quero dizer para você que tudo que você precisa está nas mãos de Deus. Está à disposição sua. Lembra que nós precisamos reconhecer a nossa paternidade, o nosso lugar na cadeia alimentar e dizer, olha,